Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que está sempre discutindo, debatendo, conversando sobre todos os problemas e todas as soluções, tudo que envolve o agronegócio brasileiro em toda a sua cadeia. Uma cadeia que une desde indústria e fornecedores até o cliente final de todo mundo, que é o pecuarista, é o lavrador, é a pessoa que está ajudando aí a construir a riqueza do agro, ajudando bastante a economia do Brasil, o produto interno brasileiro. Hoje em dia já é quase 28% de fatia, e ainda bem, né? A gente não poderia nem imaginar como seria aí como estaria rodando a economia brasileira se não fosse essa ajuda muito importante do agronegócio. E é uma ajuda muito importante porque obtém bons resultados, e para falar de bons resultados e obtidos com o máximo possível de segurança, é que a gente trouxe para conversar aqui com vocês o Rodrigo Totino. O Rodrigo, ele é advogado e atua na MBT, Advogados Associados, que fica lá em Rondônia. Ô Rodrigo, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Obrigado, Riva. Sempre um prazer estar aí com vocês. De nada, o prazer é todo nosso, tenho certeza. Gente, antes de começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui. Vocês imaginam que o Rodrigo está lá em Rondônia, mas na verdade ele é de Ribeirão Preto, tem o pé vermelho, né? Oh, mas que coisa, Sim, meu. E eu sou o Riba sim. por causa de Ribeirão, né, Rodrigo? Sim, conterrâneos aí, né, Riba? Exatamente, o Rodrigo se formou lá na Moura Lacerda, a faculdade lá de Ribeirão Preto, que eu morava a uma quadra, uma das várias casas que meu pai morou, era uma quadra ali da Moura Lacerda, e eu ficava vendo o agito Que na legal. faculdade lá, era um barato, rapaz, era um lugar, de vez em quando eu vou, minha irmã mora ali perto, eu passo pertinho da casa, a casa tá firme e forte, do jeito que era lá, rapaz. Que legal, que legal. Sim, um bairro bem antigo, né, e bem interessante lá de Ribeirão Preto. Exatamente. Ali, na verdade, então, gente, o Rodrigo fez um test drive, né, de calor para enfrentar a Rondônia, que ele foi lá para o nortão do Brasil para trabalhar com advocacia, para trabalhar na banca e para trabalhar com agronegócio. Ô, Rodrigo, para a gente começar a conversa aqui, o que tem de agro dentro da MBT Associados, Advogados Associados? Sim, sim. Só fazendo uma contextualização, Riba, na época de Ribeirão, eu já trabalhava com agro no setor sucroalcooleiro. Ah, que legal. Né? Então, eu comecei minha carreira trabalhando em company, né, dentro de uma usina de cana-de-açúcar, que tem só algumas, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, então eu já comecei a minha carreira jurídica dentro do agronegócio, né? E quando eu me mudei aqui para Rondônia, Rondônia é um estado nacionalmente conhecido pela pecuária. Né? Então, gado de corte, aqui nós temos muitas indústrias frigoríficas, né? Muitos pecuaristas. Então, desde quando eu cheguei aqui em Rondônia, vi um potencial da advocacia empresarial, propriamente dita, com apoio ao agronegócio. Então, a MBT ela foi estruturada, né, focada em direito empresarial, mas com braços no agronegócio, também no direito cooperativo, né, temos aqui várias cooperativas, né, de agronegócio também, ou cooperativas de crédito, né, rural, que fomentam o crédito. Financiam, né, a produção, né? Financiam a produção, então também é uma especialidade nossa aqui, o direito cooperativo. E estamos aqui ajudando diariamente o pecuarista, o agricultor, né, toda a cadeia aí do agronegócio. A gente tem clientes envolvidos aí desde a indústria, desde o produtor, na verdade, ali, né, para dentro da porteira, depois indústria, até revendedores. Então a gente atua bastante aí nesse mercado agro aqui na região. Maravilha, gente. Eu fiquei conhecendo o Rodrigo por causa de um material que eu recebi, um artigo muito bacana que ele redigiu, que ele escreveu, e que eu publiquei no site agrorevenda.com.br, falando o quê? Falando a respeito da série de desafios que envolve o negócio o agronegócio, né, por vários motivos que ele vai colocar agora, e como é que os agentes dessa cadeia têm que atuar com o máximo possível de segurança, né, para antecipar problemas e estar previsto direitinho nos contratos, principalmente os contratos futuros, tudo o que pode cercar uma mudança de rumo que não é provocada pelas duas partes. Queria que você falasse o que é isso, por que essa importância de contratos futuros para o setor, Rodrigo. Legal, Riva. Bom, aqui, como eu falei, o Estado ele é um Estado hoje preponderante da pecuária. Né? Então, os maiores business que a gente analisava dentro do agronegócio era pecuária, e pecuária, apesar de ter uma volatilidade, né, ela não oscila tanto o preço, né, Riva? Você tem, óbvio, o arroba ali dia a dia mudando, épocas de alta, épocas de baixa,
mas os custos propriamente eles variam um pouco e é um business que tem certa previsibilidade, né? Então você tem ali o tempo de cria, engorda, então E esses é mais contratos não longo são também, né? comuns, é mais longo o período, e o pecuarista ele não tem esse desafio, né, de travar preços, né? Geralmente ele vende ali para o frigorífico paga ali dali 30 dias, né, ou paga à vista, então Sim. não tem uma certa dificuldade na comercialização desse produto. Só que agora a gente percebeu, né, Rondônia vem passando aí por profissionalização desde a pecuária e a agricultura vem chegando, né? Milho, soja, já é a realidade aqui de vários fazendeiros, né, vários produtores migrando um pouco a pecuária para a parte da agricultura, do soja e do milho especialmente. Ou fazendo as E duas quando coisas, né, Rodrigo? ou fazendo as duas coisas, exatamente, também. Fazendo as duas coisas, pecuária e agricultura, muito comum. E nós aqui na ponta, né, ajudando o pecuarista, ajudando o agricultor agora, nós começamos a verificar um risco muito grande da atividade de grãos, né, por ser uma commodity, né, que tem esses preços atrelados, né, em bolsa de valores, seja aqui, seja fora. Então, você tem uma variação muito grande e o custo, né, dessa produção, ele oscila de acordo com o preço do produto, né? Então, Perfeito. a gente viu que é uma atividade com risco muito alto. E dentro do cenário jurídico, nós temos algumas ferramentas que ajudam o produtor, na hora de comercializar esse produto, para mitigar alguns desses riscos. Então, Perfeito. especialmente agora, né, Riba, na época de... Nós estamos num ano muito complicado, né, com inflação Não está alta, tendo encrenca nenhum, não é, né? quase nada, né? Quase nada. Então, assim, fechamos o mês de março com inflação recorde, né? Dos últimos anos, um ponto alguma coisa, não me recordo agora de memória, mas inflação mais alta aí dos últimos 20 anos. Estamos tendo um cenário de política, né? Um ano eleitoral. Estamos com a guerra, né? Essa guerra na Ucrânia, Rússia Saindo de uma envolvido, que pandemia, né? saindo de uma pandemia, exatamente, e Rússia, Ucrânia e tudo mais são fornecedores de fertilizantes, isso tudo oscila muito também, né? A gente viu agora recentemente o Plano Nacional, né, de fertilizantes sendo aprovado, acho que vem novidades muito interessantes nesse sentido para a indústria brasileira de fertilizantes. Então, estamos numa panela de pressão, né, Riba? E o direito, ele tem como, de certa forma, mitigar alguns riscos. É óbvio que não existe 100%, né? Você está numa atividade empresarial, você Claro. está exposto a uma série de riscos, A vida é um mas risco. dentro... A vida é um risco, exato. E dentro do direito nós temos, né, contratos derivativos, contratos futuros, contratos a termos. Então, é importante, né, para o agricultor, especialmente agora que está iniciando o seu trabalho com grãos, ou que já esteja há um bom tempo também nesse ramo, nesse business, que ele esteja atento a esses tipos de contrato, né? Perfeito. Quais são os riscos que ele pode mitigar? Então, sabendo, né, que tem essa variação de preço, sabendo dessa variação de insumos, ele pode se valer de alguns instrumentos jurídicos contratuais para tentar mitigar e diminuir esses riscos da oscilação da commodity. Então, o artigo ele foi um artigo nesse sentido de explicar e aclarar um pouco, né, para o agricultor a possibilidade dele pactuar, né, e diminuir esses riscos todos. Perfeito. Você sabe, Rodrigo, que eu sou meio velhinho, né? Bem mais velho que você, estou beirando 60, né? Falta um aninho só. Uhum. E eu sou de uma época que sempre que se falava assim, advocacia, o advogado tal, não sei o quê, né? Meu primo se formou em advocacia. Mas em qual área? Então vinha sempre uma de três respostas clássicas, né? Vinha ou criminal, civil, família, alguma coisa assim, né? E assim Sim. como vários tipos de profissionais de diversas áreas estão entrando no agronegócio, gente de TI, gente de biologia, gente de ciências exatas, administração de empresas, um universo muito grande, né, de profissionais e de áreas novas, o direito também está cada vez mais abraçando o agronegócio como uma área muito interessante de trabalho, né? Sim, sim, com certeza, Riva. Assim, como você bem pontuou no início da entrevista, hoje o agronegócio já é responsável por quase 30% do PIB, né? Uhum. E temos grandes players, né, nesse mercado e o Brasil se coloca, né, como
em vários grãos, em várias commodities, melhor dizendo, como o maior produtor do mundo, né? Então, o mundo todo está de olho no Brasil e o direito ele precisa acompanhar isso, né? Então, nós já temos várias instituições de renome nacional ofertando cursos focados no agronegócio, né? Então, Legal. hoje já é uma realidade vários advogados, várias bancas se especializando no agronegócio para conseguir ofertar a melhor solução, né, para o pecuarista, para o agricultor, para quem está no agronegócio. E é importante você falar isso do advogado, porque às vezes, especialmente ali as pessoas mais antigas, às vezes que estão, né, no agronegócio, elas olham a figura do advogado como uma pessoa que, se acontecer um problema, né, Sempre. se der confusão, Sempre. eu procuro um advogado, né? Isso é natural do ser humano, né? A gente não age de forma preventiva. Mas é importante no agronegócio, especialmente em grandes volumes negociados e tudo mais, que o produtor rural ele se assessore bem de um advogado, né? Que ele procure um advogado. Não é porque ele está lidando com uma grande empresa, né? Que ele está lidando com uma multinacional, às vezes vendendo esse produto, que a multinacional fala é assim que funciona, fique tranquilo, assine aqui, né? Ele precisa se assessorar de um advogado para entender o que ele está fazendo realmente. Porque às vezes vem aqueles contratos prontos, né, Riba, quando se lida com essas grandes, né, e o contrato é esse, é só assinar aqui. Mas às vezes o produtor ele não está muito ciente do que ele está fazendo e também não está ciente de todas as modalidades que existem que ele pode se socorrer, né? Por Perfeito. exemplo, às vezes travar o preço na venda não é a melhor solução para ele. Às vezes ele pode apostar num valor maior e contratar um seguro caso o valor não chegue no que ele está esperando para cobrir essa diferença. Então, existem muitos contratos que podem assessorar dependendo do interesse de cada um, né? Dependendo do risco que cada um quer tomar também. Então, é interessante que o agricultor, que quem está envolvido aí, né, no agronegócio, ele procure se assessorar corretamente para alguém que possa apresentar para ele as melhores soluções. Porque a advocacia é muito genérico, né, Riba? Então, se você procura alguém aí de direito de família, alguém que faça direito penal, ele não vai assim, estar por dentro, né, de todas as novidades, de tudo que acontece no agronegócio. Maravilha. Você citou agora nessa resposta, Rodrigo, uma coisa que eu achei interessante, e que a priori pode parecer uma coisa contrastante com uma economia de mercado. Você citou uma expressão que é preços viáveis. Como é que você enxerga essa modalidade para atender bem os agentes que estiverem fazendo uma negociação? Bom, a questão da economia de mercado, né? A gente tem a variação normal, né, desse produto, só que dependendo do risco que você vai correr, por exemplo, alavancagem, estoque, né, dependendo do que você vai projetar ali, você precisa estar ciente do preço que vai ser praticado lá na frente, da sua safra, né? Então, você está plantando uma safra agora, tomando custos agora, e você vai vender para um preço incerto, né? Sim. Você tem algumas modalidades aí de contrato para que você possa, de fato, trazer previsibilidade, né? Tentar trazer previsibilidade para o negócio. Um dos contratos hoje mais usuais, né, dentro desse contrato, dentro dos derivativos e de contrato futuro ou a termo, é que você trava o preço na venda. Sim. Né? Então, você já sabendo dos seus custos agora, você já trava o preço dessa sua venda. Só que existe uma outra modalidade que a gente entende bem interessante. Ao invés de você travar o preço, você pode entrar comprado ou vendido no preço, dependendo se você acha que vai aumentar ou diminuir o valor, e você pode contratar um seguro, né, para se eventualmente você perder nessa aposta sua, né? Perfeito. E dependendo desses custos, Riba, é bem mais interessante do que você travar o preço todo. E você pode oscilar também, né? Dependendo do tamanho, do volume da sua comercialização, você pode pegar parte e travar, né, para pagar os seus custos, e parte você aposta no mercado, mas dá uma fracionada na certo, modalidade da venda, né? Dá uma fracionada na modalidade da venda, perfeitamente. Até porque também, né, Rodrigo, se me corrija se eu estiver falando bobagem, o bom de um
um bom de um contrato, né, independentemente de que área, em que setor da economia, é que seja bom para as duas partes, né, o melhor possível para as duas partes, né? Sim, com certeza. É o que a gente chama de bilateral, né? Aham, Ele tem que atender as duas partes, a regra do jogo tem que estar clara para as duas partes, Riba, porque o que a gente encontra às vezes aqui também é que as pessoas querem mudar a regra do jogo quando está mais favorável para ela, né? aham, Então, por exemplo, indústria madeireira, né? É normal, nós temos clientes nesse segmento também, é normal às vezes há 2 anos atrás você já pactua ali a exploração daquela floresta, você já trava o preço do metro cúbico, e aham. dali 2 anos ou 3 anos, quando vai colher a floresta, aí o detentor ali da matéria-prima, ele fala, não, mas agora o preço do metro cúbico dessa madeira está Vale 10, muito 15, mais. 20, Aham, aham. 20% maior. E aí não quer entregar, por exemplo, a matéria-prima, né? Aí a Então, quando a gente confusão fala está em armada, né? aí a confusão está armada. Por isso que precisa de um bom contrato, as Claro. regras claras, né, para que a indústria possa, de fato, ter a matéria-prima, contar com a matéria-prima pelo custo que ela estimou, né, quando ela pactuou o contrato, porque senão você quebra toda a cadeia, né, Riva? Sim, Assim, as pessoas precisam entender e não olhar para o próprio umbigo só, né, porque se a conta não fechar naquele cenário, vai custar mais depois para outra pessoa, né? sim. Outro vai acabar pagando a conta e aí desfavorece toda a cadeia. Então, quando uma empresa trava um preço com um produtor de soja, por exemplo, ela utiliza esse indexador para travar o preço na bolsa também. Então, é toda uma Sim. cadeia. Aí, quando o Aham. produtor de soja, quando vai entregar a mercadoria, fala, não, mas o preço está muito maior agora, eu não vou entregar, né? Aí você já quebra toda a cadeia, porque a própria empresa que comprou já travou esse preço também lá na frente, né? Com o mercado e tudo mais. Maravilha. Rodrigo, a gente está meio chegando ao final aqui do Papo Prateleira, mas deixa eu tirar uma dúvida contigo Uhum. antes. Você está Lógico, falando, claro. tá falando a respeito de contrato, tal, tudo mais. A gente é papo de Uhum. prateleira por quê? Porque principalmente é prateleira do quê? Prateleira da revenda, é prateleira da distribuição de insumos agrícolas e pecuários. É mesmo que seja uma prateleira virtual, né? Hoje em dia tem marketplace, tem site conjunto e tudo mais, né? A revenda, a história da revenda foi de um crescimento muito ao lado do produtor, quer dizer, são os dois negociantes de contratos, né? E que começaram a fazer um Uhum. negócio com um sistema chamado de barter, né? Quer dizer, o camarada Sim, recebia da distribuição sem pôr a mão no bolso, né? Os insumos necessários para plantar, plantava, colhia e aí entregava de acordo com o que foi combinado, com o que foi contratado pela perfeito. distribuição, ou em próprio grão, Uhum. ou então em dinheiro depois de ter realizado a venda, né? Vocês têm, Perfeito, perfeito. vocês têm muitos clientes na área de revenda e distribuição, e qual é a coisa, os desafios maiores encontrados envolvendo revenda e distribuição? Uhum. Nós temos alguns clientes nessa área, Riva, mas assim, Rondônia, como eu disse, Ah, né, está começando agora essa cultura de plantio, né, de agricultura. Então, nós estamos começando a ver os barters mais presentes agora em Rondônia. perfeito. Inclusive, estava assessorando aqui, né, uma revenda de veículos e tudo mais, que está estruturando um barter para vender veículo Ah, que para legal, para produtor de produtor rural. soja, Aham. para produtor rural, né? Então, os barters, né, estão começando a ser utilizados aqui agora. Eu vejo que o principal desafio, Riba, apesar de não ser ainda uma área que a gente entrou de cabeça, né? O principal desafio realmente é conseguir ter acesso ao produto. Né? Tá. Eu vejo uma insegurança jurídica muito grande do ponto de vista do revendedor de produto, porque ele Ah, entrega o produto, né? E ele vai receber esse produto depois de alguns meses, alguns meses. provavelmente. Isso. É, e aí eu vejo uma insegurança jurídica muito grande se o produtor rural não disponibilizar isso, né? Se não É. disponibilizar de livre e espontânea vontade, qual é a ferramenta jurídica, como é que a revenda, né, o A vendedor ali do garantia, né? produto, a garantia vai conseguir acessar esse produto ou vai ter alguma outra garantia executável, né? Então é muito importante também ter garantias Perfeito. Que executáveis, seja né, para execuível, né? que seja execuível, que se o produto sumir, né, ele consiga satisfazer esse valor dele, esse crédito dele de outra forma.
Perfeito. Rodrigo, eu tô, desde o início aí, quando eu fiquei sabendo a respeito de Rondônia, né, o trabalho aí, onde você está Uhum, localizado, né, gente, a MBT, Advogados Associados, foi fundada em 1985, né, por 3 sócios, o T aí do nome é do Rodrigo, e ele atualmente uhum. está em 2 municípios de Rondônia, né, que é Ji-Paraná e que é Preto Velho, e tem os 3 sócios e já são 15 advogados e assistentes jurídicos, quer dizer, é uma banca aí que está crescendo, graças a Deus. Né? Você sabe que me Uhum. lembrou, rapaz, tem uma produtora, não sei se você conhece, que chama Carla de Freitas, que é de Rondônia. Né? E ela é, na verdade, filha, Uhum. né? Ela é sucessora de um produtor rural que foi para Rondônia para vencer na vida, né? Comprou terra ou recebeu. Existe a modalidade que aconteceu, né, de povoamento aí, do que era um território Sim, e passou sim, a ser um sim. estado. Né? E ele foi. E Aham. eu vi uma palestra da Carla, que foi a primeira vez que eu conheci a Carla, foi em Ribeirão Preto, por coincidência, né? Foi durante Legal, que legal. um encontro do Beef Point, né? E ela Uhum, estava mostrando fotos a respeito, contando a história do pai, né? Quando o pai chegou, tudo. Então, uhum. são aquelas fotos preto e branco, o pai com um facão na mão e com umas árvores gigantescas. Teve que chegar e pôr um monte de... Motosserra, né? Você sabe que eu nem vi em foto, viu, motosserra, mas devia ter. Mas o que teve que fazer? Teve que derrubar a árvore para quê? Para construir casa, construir banheiro, essas coisas. Sim, sim. Inclusive, Riba, aqui no Ah, estado, né, a questão fundiária do estado, a União, quando entregava as terras, você tinha que abrir a terra, né? Você tinha um era percentual uma da das terra, exigências, né? era um requisito, era uma das exigências para você conseguir o título da terra, inclusive. Exatamente. Então aí aparecia um monte de foto do pai dela e sempre nas fotos estava o pai dela, entre outras coisas, com uma arma, um revólver aqui enfiado na calça. Sim, E sim. ela Não, na percebeu que o época. pessoal achou estranho e falou assim: gente, é o seguinte, vocês estão vendo meu pai e tal, não sei o que, meu pai é produtor rural. Só que assim, Uhum, naquela época, se alguém fosse roubar o meu pai, para ele chamar, primeiro ele não chamava a polícia, só berrando, e não ia escutar, ele berrando lá no uhum. meio da floresta. E segundo, se ele conseguisse chamar a polícia ia demorar uns 2, 3 dias para chegar lá. Então a segurança era feita pelo dono da área, não tem outro jeito. Mas hoje, graças a Deus, Sim, no lugar do revólver vai estar um contrato bem firmado, bem discutido e bem analisado por todas as sim, partes. sim. Né? Com certeza, Ribo. Os tempos são outros, né? Não, Os não, tempos graças são a outros. Deus. Né? Não, não tão distante, né? Assim, a gente deve estar falando de 30 anos atrás, né? O Estado é Rapaz, muito não novo, chega a 40, né? enfim, não chega a 40 anos. Mas hoje, sim, evoluiu muito, né? E nós temos aí como trazer segurança jurídica para as partes, né? É óbvio que riscos existem, né? Sempre vão Aham. existir, é da natureza, né? Mas, bem assessorado, né? Temos como mitigar esses riscos. Ah, que maravilha. Isso é muito bom. Agora, fala uma coisa para a gente fechar, gente. O Papo de Prateleira, vocês sabem, é uma conversa meio curta, mas como eu costumo sempre brincar, vocês já sabem, em vez de conversar 50 minutos com um convidado, eu prefiro chamá-lo 5 vezes e conversa 10 minutos sobre vários assuntos, fica muito mais bacana para ambas as partes. A gente que faz e conversa e quem está lá acompanhando pela internet. Rodrigo, você nasceu em Ribeirão Preto, estudou no Moura Lacerda, e fala uma coisa, o Rodrigo, quando estava lá no banco, lá nas aulas lá nas aulas de direito, né? O que você tinha na Uhum, cabeça e hoje você está em Rondônia, longe de Ribeirão, atuando no agronegócio, onde você começou, né? Como você falou com cana lá em Ribeirão Preto. O que vai ser uhum. bacana da MBT alcançar que o Rodrigo vai ficar feliz aí nos próximos anos? Riba, assim, quando eu comecei a faculdade, eu queria iniciativa pública, por incrível que pareça, né? Aham, E aí, depois de estagiar em iniciativa pública, estagiar em iniciativa privada, me apaixonei pela iniciativa privada, né? E me apaixonei pela advocacia, porque eu vejo que a advocacia, no dia a dia, nós somos resolvedores de problemas, né? E não criadores de problemas. Então, claro. eu gosto muito de trazer soluções, né? E entender realmente qual é a dor do cliente, o que o cliente precisa resolver, né? E no futuro, o que eu penso é ter uma advocacia muito focada em solucionar questões realmente consultivas, né? Uma advocacia ao lado do agricultor, ao lado do empresário, ajudando eles nos desafios diários, porque a gente acredita muito na iniciativa privada, muito no empreendedorismo, né? Então, não só soluções jurídicas, né, Riva? Assim, eu penso em realmente ser um parceiro do empresário, né? Nós já somos, né? Mas queremos ser cada vez mais
parceiros dos empresários, parceiros dos agricultores, dos pecuaristas, para que a gente ajude todo mundo a crescer. Perfeito. E levar o agronegócio brasileiro para outros patamares, né? É isso que eu ia falar, né? O agronegócio brasileiro hoje, que é um dos 4 maiores agronegócios do mundo, né? Ao lado dos americanos, dos chineses, dos russos, né? E dos hindus também, é um dos 5 maiores, né? Não dá direito para cravar qual é a posição. A gente está colocando aí, segundo o segmento, produto de alimento, de conforto e de saúde para quase 1 bilhão de pessoas e negociando com quase 2 centenas de países. Quer dizer, é inimaginável você fazer isso sem ter É um mercado muito grande. Sem ter segurança jurídica, informação jurídica, saber direitinho como é que você fica prevenido para se acontecer problemas. Que tem 2 coisas que a gente sabe na vida, né, Rodrigo? É que vai acontecer problema. A gente só não sabe quando e qual é esse problema. Então, quanto melhor preparado a gente estiver para isso, a gente vai sair desse problema, né? Perfeito, Riba, muito bem pontuado. Rodrigo, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo de Prateleira. Quero te chamar mais vezes. Eu que por agradeço, foi um prazer. Motivos. O prazer foi todo nosso e quero te chamar por 2 motivos. O primeiro é que, como eu falei a respeito de áreas e de profissionais, o direito está cada vez mais de braço dado com o agronegócio, justamente pela complexidade também que esse segmento está incorporando aí, negociando com o planeta inteiro, então precisa ter segurança jurídica. E a segunda coisa é que você é de Ribeirão Preto, aí eu puxo o saco mesmo. Gente de Ribeirão Preto, eu puxo o saco e trago sempre aqui no Papo de Prateleira, combinado? Abraço, combinado. Estou sempre à disposição, Riba. Maravilha, e sempre que você que tem essa veia jornalística aí de sentar para escrever artigo, sempre que tiver, manda que tem lá o espaço, a opinião, o seu pensamento, a sua visão sobre o agronegócio. Vai ser um prazer colocá-lo para todo o pessoal que acompanha o site, tá? Muito obrigado, Riba, e um abraço aí para todos os telespectadores. Legal, gente, a gente conversou com o Rodrigo Totino, ele é lá de Rondônia, ele é do MBT, Advogados Associados, gente que entende cada vez mais de agronegócio, que está ao lado de agentes da cadeia do agronegócio, para tornar o nosso trabalho não só lucrativo, mas também seguro, que os resultados que a gente tanto cansa para procurar e para pôr no bolso, que quanto mais certo ele chegar esse resultado e dar uma forma mais segura, é melhor para todo mundo, é melhor para a gente que está vendendo e é melhor para quem está comprando da gente. E essa conversa com o Rodrigo vocês vão acompanhar nos nossos 2 espaços de internet, que é o site agrorevenda.com.br, o site corporativo nosso também, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Rodrigo também vai virar o podcast Radar Agro nas 5 plataformas onde a gente coloca, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Rodrigo, obrigado e até a próxima conversa, tá bom? Obrigado, Riba. Até a próxima. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.